Pessoal, tudo bem com você? Eu sou Júlio, eu vou estar abordando hoje o fluxo de inovação, né? Normalmente, quando o pessoal fala sobre roadmap de inovação, acaba sendo sempre um assunto complicado, acaba sendo sempre falado de uma maneira meio complexa, e esse não é o nosso foco, esse não vai ser o nosso objetivo por aqui. Nosso foco é deixar o assunto mais simples, mais prático, para que você possa sair dessa aula já botando isso em jogo, já botando isso em teste. Então, eu sou um profissional pernambucano, apaixonado por inovação e cuscuz, trabalho há mais de 15 anos com inovação e gestão de projetos. Boa parte da minha atuação lida com empresas e com governos de diversos setores, e isso facilita um olhar sempre amplo do espectro da inovação. E aí, se você parar para olhar essa imagem, você provavelmente vai reconhecer algumas pessoas e provavelmente, em todas as vezes que eu coloquei essa apresentação, as pessoas não reconheceram boa parte das pessoas que estão aí. Se eu mudar para cá, você provavelmente vai reconhecer quase todos os objetos aí, desde a lâmpada solar, a lâmpada em si, né, o microfone, YouTube. O símbolozinho ao lado do YouTube vai revelar muito da sua idade. Né? É o Discord, outra plataforma. Parafuso, ar-condicionado. Agora vai fazer mais sentido, porque agora a gente tem o inventor ou a inventora dessa tecnologia que faz parte do teu dia a dia. E porque eu sempre trago, eu e o Denis, que é o CEO, né, da ASIS, que é a empresa que eu faço parte, a gente sempre traz esse slide. Porque as inovações, elas são feitas para durar durante um certo tempo. Boa parte das inovações, depois de um tempo, passam a ser senso comum, algo do dia a dia, algo que faz parte do teu dia a dia. E elas meio que são, entre aspas, condenadas à invisibilidade. Mas você não ver o mundo sem aquelas tecnologias. Muito difícil para alguém conceber qualquer objeto sem parafusos, né? Ou eu, que sou pernambucano, mas moro em Vitória, é impossível conceber um mundo em Vitória que não passe pela existência de um ar-condicionado por aqui. Para mim, eu sempre digo que deveria ter uma estátua aqui do Carrier para homenageá-lo. Mas no frigir dos ovos, você provavelmente deve ter reconhecido nessa imagem esses três principais. O Thomas Edison, o Steve Jobs e o Santos Dumont. O Santos Dumont, em particular, para além do que as pessoas normalmente apontam na questão da invenção do avião, ele desenvolveu o que a gente chama hoje de open source, né? Os modelos compartilhados de desenvolvimento, as plantas de desenvolvimento compartilhadas. As outras pessoas não são tão conhecidas assim como o Tesla, por exemplo, que é mais conhecido, mas, por exemplo, o próprio Carrier, a Hedy Lamarr, o Henry, enfim, outros inventores vão passar obscuros e invisíveis, mas suas obras serão eternas. E isso faz com que eu te pergunte, e na verdade te afirme, que inovação é sobre pessoas. Inovação é sobre essas pessoas que inventam, que são inquietas, que fazem parte do dia a dia, pessoas que têm hábitos, pessoas que têm contextos, que têm questões, mas pessoas principalmente inquietas para desenvolver soluções e pensar alternativas. A partir disso, quando a gente fala de uma boa ideia, é preciso a gente organizar ela em uma estrutura que faça sentido, uma estrutura que seja lógica e que faça relativo sentido para quando se eu quiser compartilhar minha solução em um elevador, se eu quiser falar sobre ela em uma conversa, se eu quiser apresentar
a minha ideia em qualquer lugar, eu tenha uma estrutura lógica que as pessoas entendam do que eu estou falando. A partir disso, dentro da ACES, nós temos o que a gente chama de quadro da ideia. E uma ideia, para a gente, ela tem 4 componentes: problema, solução, receita e resultado. Problemas e necessidades, solução, receita e resultado. Ela sempre terá essa estrutura. E aí, o que é um problema? Boa parte das pessoas vão achar que problema é resultado daquela pergunta que a gente faz às pessoas e ficou meio na moda, né? Ficou meio falar da dor das pessoas. E, de fato, a dor faz parte, mas vai além. O problema é a soma, principalmente, de quem sofre, como é que já tenta resolver, quais são os impactos que estão ali. Quem sofre, quem sente uma dor, está em um lugar. Ela tem um lugar, ela tem uma sensação, ela tem uma necessidade. Lembra, lá atrás a gente falou que inovação é sobre pessoas. Então, os problemas são as pessoas que têm. A partir daí, a gente tem que entender qual é o processo de sofrimento, o quanto aquilo impacta, aonde aquilo está alocado, mas principalmente como é que as pessoas já tentam resolver, como é que as pessoas estão minimamente atenuando aquele problema. E a partir disso, a gente tem que entender outra coisa, que quando a gente pergunta às pessoas sobre um problema, normalmente elas vão responder os sintomas, o sintoma ou a dor. Quando você foi no médico, a última vez, provavelmente ele não te perguntou a causa do problema que você estava sentindo. Ele só te perguntou o que você estava sentindo. E a sua necessidade, a sua dor, o que você estava sentindo para você é um problema. Para um inovador, não. Aquilo é só dor, só é necessidade. Então, aquilo é um sintoma. Todo sintoma acontece em um contexto. Qual é o contexto que aquela dor acontece? Qual é o contexto que aquela necessidade, em qual contexto aquela necessidade está inserida? E a partir disso, qual é a causa? Quais são as causas possíveis que estão ali associadas? Um problema bem escrito, ele tem essa estrutura. E aí eu montei um script para facilitar a sua vida, ajudar você a escrever melhor um problema. O sintoma está acontecendo em X contexto, impactando quem é afetado. Isso ocorre porque a causa, o que impacta, qual é a consequência. Toda vez que eu precisar descrever um problema, eu vou usar essa estrutura. Sintoma, contexto, quem é afetado, a causa e a consequência do problema. Isso é fundamental. Esses elementos vão te dar condições de que você desenvolva soluções mais eficientes, né? Para frente, você vai perceber, quando a gente estiver caminhando mais para frente, você vai perceber como é importante validar esses problemas de forma exaustiva, o quanto definir o problema é fundamental. Porque a partir daí a gente vai para as soluções. As soluções precisam atender o problema. As soluções precisam estar direcionadas ao problema. Entender profundamente o problema facilita o desenvolvimento de soluções mais eficientes. E a partir disso, a gente vai estabelecer qual é o modelo de receita. Qual é o modelo de receita que vai estar ali. Pensando em governos, a gente vai ter tanto formas de gerar rendabilidade, gerar renda, na verdade, emitir nota fiscal, né? Eu sempre brinco que inovação é solução criativa com boleto pago, mas também sinalizar qual é a origem do desenvolvimento daquela solução, aonde, de que forma aquela solução se paga. E, no final, quais são os resultados que estão ligados ao desenvolvimento da solução. Então, aqui a gente tem o problema bem definido, a solução, a receita e o resultado. A estrutura de uma solução
de forma prática, simples e fácil de você defender. Isso se aplica a você também, tá? A forma como você se expressa no seu dia a dia. Se você fosse colocar dentro desse quadro a sua atuação, quais seriam os componentes? Que problema você resolve? Que necessidade você atende? Que sintoma você atenua ou resolve? Quais são as soluções que estão ligadas a você? Qual é o modelo de receita? Como é que você monetiza a sua ação? Qual é a renda? De onde vem a sua renda ligada àquela solução? E quais são os resultados que você entrega? A partir disso, você vai preencher o que a gente chama de quadro da ideia. E nesse quadro, a gente vai organizar dessa forma. Aqui tem alguns exemplos de programas e como eles preenchem o quadro da ideia. Como primeiro exemplo, a gente tem aí o programa ES Mais Inteligente. A gente tem, nesse exemplo, por exemplo, nós temos 3 problemas mapeados. Tem 3 soluções, uma receita, 2 resultados. Os 3 problemas estão ligados à falta de conectividade, à falta de levantamento de dados, principalmente aqui no estado. As soluções são desde o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de plataformas mais eficientes, investimento em conectividade. A receita é o que vai custear, como aquilo vai custear o programa ES Mais Inteligente e quais são os resultados que se esperam. Quando a gente vai para outro programa, que é o CIDES, que é outro programa que tem aqui no estado, a gente tem um cenário parecido, mas aqui a gente destrinchou 3 problemas, uma solução, que é o programa em si, quais são as receitas. Então, nesse caso, por exemplo, o CIDES visa resolver uma demanda em relação à estrutura de um programa que faça com que as startups vivenciem a jornada de maneira mais estruturada, mais orientada e que apresente melhores resultados. A solução é o desenvolvimento desse programa CIDS, que compõe mentoria, acompanhamento, e os modelos de receita vão ser investidos em cada startup R$200 mil, né, na forma da lei, e quais são os resultados esperados desse programa. A gente vai ter outros eventos e vocês vão poder, outros programas, e vocês vão poder compartilhar e dar uma olhada nesse material de forma mais detalhada, tá? E aí a gente volta à pergunta, o que é inovação? Inovação é... E aí eu sempre tenho um apontamento. Inovação é um termo que ele foi... Eu tenho essa suspeita, que sempre inovação foi um termo que foi... aumentou a complexidade do entendimento do que é inovação de propósito, justamente para não tornar ela acessível. Inovação é algo acessível, inovação é algo possível para qualquer pessoa, desde que ela entenda essas etapas que a gente falou anteriormente. E aí a gente siga para uma estrutura mais clara do que é inovação. E na ACES, a gente tem a inovação como um processo de 6 etapas. Oportunidades, criação, validação, investimento, desenvolvimento e resultados. Primeiro passo é entender que da esquerda para a direita a gente desenvolve inovação. Quando a gente encontra oportunidades, desenvolve uma solução, valida, busca investimento, recebe esse investimento, desenvolve, entrega resultados, o que a gente está descrevendo é um desenvolvimento de uma inovação. Quando a gente vai gerir inovação, a gente vai da direita para a esquerda. A gente muda a direção. Onde a gente vai fazer o entendimento do quais são os resultados que a gente espera, qual é a nossa capacidade de desenvolvimento, qual é a nossa tese de investimento, quais são os critérios de validação que a gente vai adotar, quais são os tipos de ideia, solução que a gente tem no radar e quais são as oportunidades que nós temos disponíveis e mapeadas. Então, entenda, da esquerda para a direita, nós temos desenvolvimento de inovação. Da direita para a esquerda,
a gente tem gestão de inovação. Os dois processos têm particularidades, são complexos, mas é importante que ele tenha uma clareza, né? Principalmente na gestão de inovação, o que a gente tem que fazer é uma criação de tese, o estabelecimento de tese e critérios. E, principalmente, isso vai facilitar a forma como as inovações vão chegar para o processo de validação, vão ser desenvolvidas e minimizar os riscos durante a jornada, entendendo que inovação se faz com teste, com erro, com melhoria. Melhoria só acontece dentro de um espaço onde você possa errar, mas aí não errar de forma gratuita e solta. É importante que a gente tenha critérios que possam ser avaliados, metrificados e aí melhorados. Tá? A partir disso, você pode até não ter entendido ainda direito, pode ter ficado confuso. Vamos agora para um detalhe. A gente falou lá atrás que problema é algo voltado a quem sofre, como sofre, quais são os impactos e como ele já tenta resolver. E aí é importante dizer que as oportunidades são problemas qualificados. Oportunidades são problemas qualificados. Quando eu tenho os dados sobre quem sofre, como é que já tenta resolver e quais são os impactos, quando eu escrevo isso de forma estruturada, eu tenho uma oportunidade. Quando eu não tenho esses dados, é só um problema ali solto. Eu preciso ter essa diferenciação. Uma oportunidade é quando eu tenho todos esses elementos mapeados. Se eu não tenho, eu tenho um sintoma solto, eu tenho uma dor solta. Então, é importante que você faça essa primeira validação. E isso é importante de acontecer. É essencial. Porque aí a gente vai para a validação de um problema. A validação do problema ele acontece em algumas etapas, mas, em geral, a gente tem os dados e evidências, o levantamento de dados de uma maneira mais tradicional, feito através de olhar para relatórios, estatísticas, indicadores gerais. A gente tem o que a gente chama de escuta ativa. Então, a participação social e os processos de escuta ativa das reclamações, das interações com a população, são importantes para o fluxo de validação do problema, mas é principalmente um dos critérios que, para mim, são mais eficientes em gestão pública. É esse olhar mais participativo, gestão mais participativa. E o terceiro, que é o teste de sintoma, que é a simulação de um erro, né? Principalmente pegar a estrutura de um erro e colocar à prova de como aquele erro acontece, qual a jornada. Principalmente testes simples para ver se há uma reação. Isso acontece muito na área de desenvolvimento, a gente colocar os aplicativos para rodar para que hajam erros e a gente veja quais são as telas que vão acontecer ali, quais são os impactos que vão aparecer, quais são as complicações que vão surgir. Então, essa validação acontece de forma a prototipar, né, a testar esse erro na prática. Tá? A partir disso, é importante você lembrar, a validação dos problemas é igual a um show de Chitãozinho e Chororó. Nunca pode faltar evidências. A gente não acha isso. Eu não tenho uma visão sobre isso. Ah, não, mas a minha experiência. Não, sua experiência não importa. O que importa é os dados que estão condensados. E ainda assim é importante ter cuidado, porque dados têm viés. E é importante a gente saber como classificá-los e como reduzir esse nível de viés dentro da validação dos problemas. A partir daí, a gente vai para soluções. E nas soluções, é importante entender que eu preciso fazer de forma simples, rápida e barata. A isso, a gente tem um nome chamado de MVP, né? Mínimo Produto Viável. Uma tradução livre, Mínimo Produto Viável. Eu normalmente chamo de mínima vergonha possível. A gente não vai desenvolver a solução de maneira estrutural, prática e completa.
Isso não se faz. O que a gente faz é buscar a estrutura mínima para resolver aquele problema. No caso, por exemplo, de um sistema de gerenciamento de dados. A gente tem dificuldade, uma das dificuldades da nossa secretaria é processar os dados que vêm das reclamações dos cidadãos. A nossa solução seria criar um sistema de análise diagnóstica e preditiva e usar o IA para fazer simulações. Poxa, é caro, é complexo, exige tempo, dinheiro de desenvolvimento. Qual é a estrutura mínima para fazer isso? Cara, uma tabela boa no Excel, bem estruturada, e ela processada ali, junto com o próprio chat GPT, eu já tenho um bom olhar. Ou até mesmo encontrar formas de padronizar, tabular e classificar os meus dados e criar um prompt específico para análise via chat GPT ou via outras inteligências, antes de partir para contratação de um servidor, instalar localmente ou usar uma API do próprio ChatGPT para fazer esse tipo de interação. Veja, eu estou distanciando, estou colocando uma solução macro, robusta, estruturada, e eu vou trazê-la para a forma mais prática e simples, porque o objetivo aqui é testar se a solução faz sentido. Aqui não é a melhor versão ideal. Aqui é o que funciona. E o que funciona precisa ser o que a gente chama de mínima vergonha possível. Antes de gastar rios de dinheiro, a gente precisa validar. A gente precisa testar rápido, precisa testar pequeno e, principalmente, aprender com os erros. E aqui há um ponto importante. Como é que eu valido? E a validação é uma jornada de 4 etapas. A gente tem a validação dos problemas. A validação dos problemas, normalmente, a gente vai fazer com entrevistas, com conversas, com levantamento de dados. Quando a gente fala das soluções, a gente vai desenvolver o MVP e colocar em prática. Um dos instrumentos é o que a gente chama de POC, né, que é a prova de conceito. Na prova de conceito, a gente vai fazer um teste, normalmente pro bono, para testar se o conceito está aplicável, se está funcionando. Tem outro termo que se usa também, que é POT, né, a prova tecnológica. Já provei que o conceito, que a solução faz sentido, agora eu quero testar a tecnologia em si. Em geral, se usa POC. Tá? A partir daí é que eu vou comercializar. Aí sim é hora de ver a receita. Aí são os indicadores de venda, de sucesso do cliente, de LTV. Aí, não, qual é o modelo que eu adotei? É o SaaS, não, software por assinatura. Eu vou alocar outro tipo de modelo de monetização. Quais são os indicadores que eu vou medir isso para saber se fez se teve resultado, né? Qual churn, qual CAC, LTV e outros indicadores. E aí, os resultados. A validação de resultados é o processo de melhoria da comunicação e diminuição dos incidentes das falhas. Então, quanto mais eu conseguir fazer entregáveis qualificados e reduzir a quantidade de erros, mais é evidente o sucesso da minha solução. Eu espero que até aí faça sentido para você, porque a gente vai para investimento. E aí, os recursos, eles precisam justificar o, o investimento, né, a estrutura de recursos precisa justificar um investimento naquela solução. Entenda, até aqui a gente validou um problema, a gente já viu, já identificou oportunidades. A gente já desenvolveu a solução, já fez os pequenos testes. A gente já começou a validar isso na prática e agora a gente vai buscar investimento. E para buscar investimento, tem algumas linhas específicas para governos. Então, você pode ter investimento direto via orçamento público. Então, o governo pode alocar de um fundo específico
de um recurso disponível de uma secretaria, algum recurso puramente do governo, né? Por exemplo, o ES Mais Inteligente tem 76 milhões alocados para ele, do orçamento do Estado, né? A gente tem parcerias público-privadas, então uma parte do recurso é do governo, uma parte é de empresas. É um dos mais efetivos quando a gente fala principalmente em inovação, pensando que inovação a gente não faz apenas dentro do setor público de maneira isolada, a gente tem que fazer com os outros entes, as outras hélices identificadas, sejam elas a tríplice hélice ou quatro hélices, né, quádrupla hélice. A gente tem que pensar que essas parcerias têm que surgir nessas relações. A gente também tem captação de fundos de inovação de bancos públicos. Então, alguns bancos têm fundos específicos. O Bandes, a FINEP, o BNDES, eles têm linhas de financiamento para soluções inovadoras de governos e também para a iniciativa privada. Uma das soluções mais eficientes e pouco utilizadas, mas que está se tornando relativamente, dando os primeiros passos ali mais populares, são os sandbox regulatórios, né? As áreas de teste piloto. Então, Recife, por exemplo, tem um sandbox específico dentro do Recife Antigo. E isso ajuda bastante a reduzir a burocracia para fazer testes mais eficientes, o que gera melhores resultados e facilita que o próprio Estado faça a contratação dessas soluções de maneira mais rápida, diminuindo a burocracia e aumentando os resultados e o impacto na população. O último recurso não é muito comum, mas é uma possibilidade, que é o crowdsourcing e a participação da sociedade. Então, o governo pode engajar a sociedade a captar recursos via doações. Então, alguma taxa simbólica, existem taxas específicas que podem ser alocadas para o desenvolvimento de soluções. Não é algo comum, mas é um caminho possível para investir nessas soluções. Aqui, por exemplo, a gente tem um fundo soberano, né, que é um recurso alocado dos royalties de petróleo aqui no Espírito Santo. Tá? Agora é o momento de desenvolver, e aí é o momento que a inovação sai dos testes e começa a ganhar corpo. E quando ela ganha corpo, a gente tem um roadmap aí que precisa estar bem desenhado. Então, a estrutura do projeto para execução, as tecnologias e infraestrutura que vão ser utilizadas, o monitoramento e ajuste no tempo real, definição de metodologia de desenvolvimento e, principalmente, capacitação e engajamento dos times. Essas 5 etapas elas são fundamentais para que uma solução seja bem desenvolvida, para que, a partir disso, a gente consiga os melhores resultados. E o resultado bom é aquele que impacta a vida do cidadão, é aquele que melhora a eficiência e que traz transformação para a sociedade. E aí a gente tem as definições de metas de metas e métricas chaves que nós podemos utilizar. Então, nós temos indicadores de redução de tempo e custo administrativo, a gente tem indicadores de adoção, por exemplo, quanto números de usuários acessam aquela tecnologia, quantos eles têm utilizado, quantos não têm utilizado, quanto tempo demorou, quais são os indicadores de satisfação, então a avaliação dos cidadãos e dos servidores e servidoras do governo, e isso é importante, isso é importantíssimo estar metrificado. É importante fazer esse processo. Porque quando a gente fala de métricas, principalmente resultados, a gente olha eles a partir das lentes, e aí facilita, tá? Vai facilitar muito para você, através das lentes dos horizontes de inovação. E aí, dentro dos horizontes de inovação, a gente tem o horizonte 1, quando a gente olha no curto prazo. Quando a gente olha no curto prazo, a gente está olhando a eficiência operacional. A gente está olhando qual é o impacto de imediato e a gente está olhando de forma mais micro. Né? Quando a gente olha para H2, a gente está olhando o impacto social e econômico. Então, a gente aí já validou
que a solução está funcionando, que aquilo já tem adesão, que aquilo está gerando menos incidentes. E a partir disso a gente vai gerar qual impacto social e econômico daquela solução. Por fim, a gente olha para o longo prazo. Quais são as transformações e sustentabilidade daquela solução. Aí, sustentabilidade não é só questão de meio ambiente, sustentabilidade em relação à durabilidade, o quanto aquilo se torna perene no dia a dia do cidadão e do servidor. A partir disso, eu queria trazer alguns cases baseados nessa estrutura, tá? Baseados em oportunidades, criação, validação, investimento, desenvolvimento e resultados. Quando a gente olha, um dos cases que para mim são incríveis é o case da Celepar. Celepar é a Companhia Tecnológica de Informação e Comunicação do Paraná. Para mim é uma das referências, não só para mim, mas quando a gente fala de governos, é um dos exemplos de eficiência de governo. E a Celepar, ela tinha alguns problemas a resolver. Então, os sistemas eram extremamente fragmentados, a comunicação entre os órgãos públicos era ineficiente, impactava bastante lá, e o alto custo operacional. Então, numa análise inicial, o Estado precisava de uma estrutura digital unificada. Né? E esse foi o olhar inicial só. O governo identificou que digitalização e integração de dados poderiam gerar economia e eficiência. As soluções foram propostas, no primeiro momento, foi a criação da plataforma integrada, uma plataforma única para todos os setores, implementar 100% do governo digital e, principalmente, usar Big Data para transformar a inteligência do município, transformar isso de forma massiva. Mais do que você fazer transformação digital, é você fazer um aprendizado em massa baseado nos dados que você colhe dessa digitalização. Então, primeiro foi feita uma exploração do problema, aprofundamento dele, depois a geração de ideias. Um dos momentos chaves é fazer essa priorização, priorizar aquilo que é mais eficiente, que vai gerar mais impacto com menos custo, e o protótipo, teste rápido e apresentação e aprovação da população. A validação foi, o primeiro teste foi escolhido serviços de alto impacto, então a emissão de documentos, a emissão digital, de várias coisas, e a aplicação de pesquisas com a população. Então, os primeiros resultados da validação foi 90% de satisfação, redução do custo operacional, e principalmente a aprovação dos modelos, do modelo pela gestão dos municípios e os gestores estaduais envolvidos. A partir disso, eles tiveram investimento direto do próprio governo, no primeiro momento, mas depois parceria público-privado e tiveram recurso do BNDES. O BNDES até hoje faz aportes, né, em linhas específicas e eles continuam, hoje fornecem para vários estados as tecnologias que eles desenvolveram. A partir disso, eles executaram, fizeram a implantação de inteligência artificial lá no Paraná, para os serviços digitais, um bot específico para ajudar no tratamento e principalmente Big Data. Eu morei em Curitiba durante um certo tempo e principalmente no sistema de saúde é incrível como funciona, como a comunicação é bem realizada e como você consegue ter um monitoramento dos atendimentos de forma massiva nos serviços públicos. E também via URBS, né, que eu me esqueci qual é o significado de URBS, mas é o órgão regulador do transporte. E aí a URBS tem também o sistema, o transporte em Curitiba, pelo menos, é um transporte muito bem estruturado, e através da inteligência de dados e Big Data, eles conseguem ter um controle muito massa do planejamento na região. Para finalizar,
eles tiveram mais de 400 serviços digitalizados, incluindo emissão de documentos, atendimento remoto, redução de 80% no tempo de espera, milhares de reais economizados e um governo mais transparente e dados acessíveis. A gente fez um hackathon lá, a Maratona de Desenvolvimento, baseado em dados do município, em dados abertos do município. É um Hackacity, né, hackeando a cidade. E é bem legal, o modelo está sendo agora internacionalizado, o modelo da Celepar. Aí trago o bairrismo para jogo, que é o EITA Labs. O EITA Labs é o sandbox regulatório do Porto Digital de Recife. Ele, na verdade, é da Prefeitura de Recife, em parceria com o Porto Digital. Então, um dos problemas é a burocracia regulatória para você fazer teste, implementar soluções inovadoras para o município. Então, falta de um ambiente controlado também para isso e a necessidade de revitalizar o centro da cidade, que é um desafio das grandes cidades. Revitalizar o centro, trazer vida para o centro, que acaba sendo jogado para escanteio no processo de monetização e de modernização e de descentralização dos municípios, né? Como os municípios tendem a crescer para as suas extremidades, e essas extremidades se desenvolvendo, gerando seus próprios centros, suas próprias dinâmicas, tanto econômicas como sociais, o centro da cidade acaba se tornando um espaço vazio e obsoleto. E esse era um desafio gigantesco, porque a violência era muito alta no Recife Antigo. A partir disso, algumas soluções foram propostas, que foi o próprio sandbox regulatório, e a criação de um lab para o desenvolvimento e conexão de soluções. E a parceria com o Porto Digital. A partir disso, foi feito um lançamento de um edital de empresas interessadas em testar as soluções, que a primeira coisa era desenvolver o próprio espaço, mas que houvesse empresas previamente já estabelecidas para concorrer e fazer testes naquela região. As parcerias iniciais com a Avantia e com a Insole para testar a tecnologia, e a parceria com o próprio Porto Digital, né? E o monitoramento contínuo dessas tecnologias. E aí foi financiado via PPP, boa parte da área de tecnologia em Pernambuco, ela nunca é feita com recursos 100% do Estado, ela normalmente é feita de forma mais inteligente, utilizando recurso misto. Apoio institucional da Prefeitura de Recife e do Porto Digital, e aí isso se estende, porque quando olha para o Porto Digital, se olha para o Porto Digital enquanto parque tecnológico, dentro do parque tecnológico você tem todo o acervo de empresas de menor e maior porte, o próprio César, né, que é o Centro de Estudos Avançados do Recife, e a própria Universidade Federal de Pernambuco, entrando nesse bolo para fortalecer o EITA Labs. E o termo de cooperação técnica. Tudo lá é jogado dentro do termo de cooperação técnica, tudo tem troca, e isso é importante, porque assim, toda parceria ela tem que ter normas de ganha-ganha. Parceria que não tem regras estabelecidas não é parceria. Então, isso é importante também, isso fica uma dica muito legal. Então, as ações específicas foram a própria desregulamentação, né, a desregulamentação não, a regulamentação em formato de sandbox, e o monitoramento e avaliação contínua do espaço. Então, os principais desafios foi, como sempre, aonde tem muita gente coordenando, tem muito cacique para pouco índio, garantia da segurança, tendo em vista que você fazendo teste de tecnologia em áreas públicas, e principalmente a manutenção do equilíbrio entre inovação e preservação do patrimônio histórico. Que esse era um desafio e foi o grande bônus que essa parceria trouxe, junto com o Porto Digital. Então, as conquistas foram a transformação do centro da cidade. O Recife Antigo se tornou um grande polo tecnológico, atraindo movimentação, melhorando segurança,
N fatores, eu sempre recomendo que as pessoas, e não, aí não é o barril, recomendo a visita técnica para conhecer as iniciativas. A atração de empresas, aumentou muito a atração de empresas. Implementação de soluções urbanas de forma constante, então, até mesmo a contratação dessas soluções foi viabilizada e fortalecimento da imagem do Recife como cidade aberta à inovação e tecnologia. Isso é fundamental no processo. E eu volto a dizer, inovação é sobre pessoas. Inovação não é sobre tecnologias. Inovação não é sobre o próximo bololô que você quer desenvolver. Inovação é sobre as pessoas. E as tecnologias estão a serviço delas. Então, boa parte das tecnologias, elas surgem, mas elas são transformadas pelas formas que as pessoas utilizam elas. E aí, eu deixo o convite para que você acesse o conteúdo do meu perfil, você siga, tem bastante conteúdo lá no LinkedIn e no meu blog. Eu fico à disposição de você, se quiser bater um papo, marcar para a gente tomar um café virtual ou físico, se estiver aqui no Espírito Santo, vai ser um prazer conversar com vocês. Um grande abraço e até mais.